Centro Educacional Girassóis, primeira série do ensino médio, aula 34. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada sobre Past Perfect e Past Perfect Continuous. Vamos lá? Então, vamos aqui relembrar rapidamente o uso de cada um desses dois tempos verbais, o past perfect, né? A gente usa, vamos primeiro falar o exemplo e aí eu explico. I met them after they had divorced each other. Eu os conheci depois deles terem se divorciado um do outro. Então, eu estou falando de duas ações que aconteceram no passado, tá? Mas uma aconteceu depois que a outra já havia se finalizado, né? Porém, ambas no passado. E essa construção a gente usa o had mais o verbo principal no past participle. E o past participle, o past perfect continuous, desculpem, vamos ao exemplo. Sarah had been working here for 2 weeks when she had the accident. Então, olhem lá, Sarah estava trabalhando aqui por 2 semanas quando ela teve o acidente, quando ela sofreu o acidente, né? Então, olha lá, eu estou falando de uma situação que estava ocorrendo em um determinado momento no passado, começou e estava em curso no passado, quando outra situação também no passado aconteceu, ok? Então, a gente usa a forma com o had been mais o verbo acrescido de ing. Então, agora vamos lá corrigir os exercícios do livro das páginas 20 a 29. Então, aqui na página 20 e 21, o início do nosso Reading Comprehension. Vamos para a próxima página. Vinte e 23, finalizando o nosso Reading Comprehension. E agora vamos para os exercícios. Aqui sim a gente começa os exercícios. Então, o número 1, ele diz que o texto, né, diz que crucial environment issues are no more a blame game, né? Que os problemas ambientais cruciais não são mais um jogo de culpa, né? Vamos tentar entender um pouquinho essa sentença. O que essa sentença quer dizer? O que essa frase quer dizer? Essa frase, ela diz que, assim, a gente tem problemas muito graves, né, relacionados ao nosso meio ambiente, né? E que não adianta mais esse jogo de empurra-empurra, da gente ficar culpando o outro pelos problemas que a gente sofre. Então, a gente tem que aprender a lidar com eles e assumir que todos nós temos uma parcela de culpa com o que está acontecendo, né? E que a gente precisa contribuir para a solução do problema. E aqui no número 2 era para a gente correlacionar, né, os problemas ambientais com os seus significados. Então, a gente tinha ali poluição, mudança climática, aquecimento global, desmatamento, superpopulação, lixo industrial e residencial, chuvas ácidas, destruição da camada de ozônio, engenharia genética, né? E o crescimento urbano desordenado, ok? Aqui na página 24 era para a gente correlacionar, né, as imagens com os seus respectivos problemas ambientais, tá? Então, já está aí cada imagem com o seu respectivo nome. Acho que a gente não precisa falar muito sobre isso. Vamos passar para o próximo slide.
Aqui a gente tem um vocabulário a respeito dessa lição sobre problemas, né, ambientais. Então, peço que vocês deem uma lida, tentem verificar se chegaram às mesmas traduções, né, que a gente trouxe aqui dentro do contexto e também em alguns casos, né, por exemplo, ali para que não gere confusão, por exemplo, no número 10, o Greenhouse Effect, que na verdade é o efeito estufa, para que a tradução ao pé da letra não gere confusão para vocês. Na página 27, a gente tinha que unir as sentenças para que elas se tornassem, fizessem sentido, né? Então, letra A, Patty had already done the exercises, junta lá com before the teacher asked for them. Então, a Patty já havia feito os exercícios antes que a professora pedisse por eles, tá? E assim por diante. Na número 2, vocês tinham que, com as informações dadas, formar frases usando o past perfect tense e usar o when, before e after, se fosse necessário. Então, I studied, then I watched the TV. Então, before I watched TV, I had studied. Uma possibilidade, né? Outra, I watched TV after I had studied. E assim por diante. Letra B, a mesma coisa. First I took a shower, then my boyfriend arrived. Primeiro eu tomei um banho, depois o meu namorado chegou. Então, when my boyfriend arrived, I had already taken a shower. Então, quando o meu namorado chegou, eu já havia tomado banho. Número 3, coloque os verbos no simple past ou past perfect. Então, a letra A gente usa o past perfect. It was a film that I had never heard of. Foi um filme que eu nunca tinha ouvido sobre, tá? Letra B, she hadn't checked the oil for her car, so it broke down. Então, temos aí novamente o past perfect, tá? Had mais o verbo no past participle. Letra C, também had lent, desculpa. Temos ali o uso na letra D, tá? Do arrived, que seria o simple past, e na letra E, o knew, que é o simple past do verbo know. Ok? Número 4. Marque a alternativa que tem o mesmo significado de Gary had several interviews and then he finally got a job. O Gary fez diversas entrevistas e então finalmente conseguiu um emprego. A frase que se encaixa, que tem o mesmo significado, é a letra C. Antes do Gary finalmente conseguir um emprego, ele teve diversas entrevistas, ok? Número 5, vocês tinham que ler esse trecho e depois responder. Por que os verbos, por que os exemplos, né, estão escritos no past perfect? Porque o texto traz um problema que está acontecendo no mundo, agora, né? Nada do que foi descrito pertence ao passado. Tudo acontece no presente ou está acontecendo desde algum tempo. Então, o assunto pertence aos dias de hoje. Página 28, vocês tinham que completar com a forma correta do Past Perfect Continuous. Aqui, então, como a gente só tem o uso do Past Perfect Continuous, eu não vou ler todos para vocês, tá? Só prestem atenção como é feito, né? O had been mais o verbo acrescido de ing. Observem, por exemplo, que na letra C, a construção do Past Perfect Continuous, ela está separada. Então, é possível que a gente construa dessa forma. Olha lá. How long had you been waiting for me? Por quanto tempo você ficou, estava esperando por mim, né?
Então, had está separado pelo you e o depois been waiting. Então, a estrutura é a mesma, ainda que ele esteja separado. No número 2, combine os pares das sentenças, das frases para que elas façam sentido. A gente já fez ela com o past perfect e agora a gente vai fazer com o past perfect continuous. Então, exemplo lá, letra A, she had red eyes. She had been watching a drama movie, né? Ela estava com os olhos vermelhos. Ela estava assistindo filmes de drama, né? Então, esse red eyes, tá? É os olhos vermelhos de chorar, ok? E aqui na página 29, vocês tinham que, usando as palavras de vocês, explicarem por que a gente usa cada um desses tempos verbais e os exemplos eram pessoais. Então, o past perfect a gente usa quando falamos do passado, tá? Quando a gente se refere a uma ação que tenha acontecido ainda antes da ação que já estava no passado, tá? É o passado do passado. E o past perfect continuous a gente usa quando a gente se refere a uma ação contínua no passado que já foi completada no momento que outra ação no passado aconteceu, tá bom? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês ficaram com dúvida, mandem para a teacher. Se não, a gente se encontra na próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.